Testemunho de Angola a São Tomé e Príncipe. Presidente da República promete políticas inclusivas para a juventude no biênio 2023-2025. São Tomé e Príncipe Brasil assina acordos de cooperação nas áreas da diplomacia e proteção de investimento. Boa noite. São Tomé e Príncipe assumiu oficialmente a presidência da Comunidade de Países de Língua Portuguesa na 14ª Cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A passagem de testemunho foi um dos momentos marcantes deste evento, que contou na abertura com 3 discursos que apontavam para a mobilidade entre os países membros, com foco para mobilização de recursos e promoção de crescimento económico. As entidades governamentais foram chegando uma a uma para marcar presença na 14ª Cimeira dos Chefes de Estados e Governos dos países da CPLP. O atraso da chegada dos presidentes Lula da Silva, do Brasil, e João Lourenço, de Angola, condicionou o início deste evento grandioso para São Tomé e Príncipe. O anfitrião da atividade, Carlos Villanova, presidente da República de São Tomé e Príncipe, deu abertura ao evento. No seu discurso, frisou que nesta cimeira em que São Tomé e Príncipe assume a liderança sobre o lema Juventude e Sustentabilidade na CPLP, visa colocar os jovens no centro das atenções. Passados quase 2 décadas, eis-nos de novo reunidos aqui em São Tomé e Príncipe, com um enfoque na juventude e sustentabilidade, no quadro da 14ª Conferência. O lema escolhido radica numa matéria que a todos deve mobilizar, atenta, por um lado, à dimensão dos desafios jovens, designadamente formação, emprego, habitação, constituição de família e, por outro, a dimensão do futuro coletivo, pois o porvir do mundo recairá sobre aqueles que hoje são jovens. Como facilmente concluímos, juventude e sustentabilidade tornou-se um tema central no cenário global, uma vez que as gerações mais jovens são reconhecidas como catalisadoras das mudanças necessárias para garantir um futuro mais sustentável para o planeta. A mobilidade entre Estados-membros é um assunto que preocupa a comunidade e a Presidente da Assembleia Parlamentar da CPLP expressou a necessidade da abordagem deste assunto. O acordo de livre circulação no espaço comunitário é um claro indicador da maturidade a que estão sujeitas a decisões tomadas pelos órgãos diretivos das políticas da nossa organização. É nesta perspectiva e empenhado na tarefa de conceber e partilhar a melhor visão sobre os temas da agenda que submeto à consideração e decisão superior de Vossas Excelências as recomendações adotadas na reunião da APCPLP em Malabo, mais detalhadamente no seu comunicado final. A política de juventude e igualdade de gênero está no centro das preocupações da nossa comunidade e foi mais uma vez fortemente impulsionada com a recomendação de continuar a promover o aumento de mulheres e jovens nos cargos públicos. Mas, sobre este assunto, existem progressos feitos no seio da comunidade que Carlos Villanova aproveitou para saudar. No contexto atual das relações e organizações internacionais como a CPLP, são chamadas a produzir impactos positivos tangíveis na vida dos cidadãos, membros da comunidade, sob pena delas perderem gradualmente a sua importância na percepção desses cidadãos. Sob este prisma, apraz-me saudar os mais recentes progressos registados no domínio da mobilidade de cidadãos, com a conclusão do processo de recepção nos ordenamentos jurídicos do Acordo de Mobilidade entre os Estados-membros da CPLP, o que tem reduzido os entraves à circulação de pessoas no seio da comunidade.
Porém, insistimos na necessidade de prosseguirmos nesta senda, mas almejando patamares cada vez mais elevados. Com um pequeno gesto de passagem de pasta, Angola entregou oficialmente a presidência da CPLP a São Tomé e Príncipe para os próximos biênios 2023 a 2025. Mas antes, João Lourenço fez questão em alistar algumas atividades realizadas pela sua presidência e que devem merecer atenção e continuidade. Cabe-me falar desses últimos 2 anos, em que assumimos a presidência pro tempore da CPLP, o que fizemos com dedicação e total espírito de entrega, movidos pelo desejo de contribuir para o engrandecimento desta instituição. Ainda hoje faremos a transferência da liderança da CPLP para a República Democrática de São Tomé e Príncipe, na pessoa de Sua Excelência o Presidente Carlos Manuel Villanova, convicto de que a liderança da nossa organização fica em boas mãos. Desejo-lhe desde já os maiores sucessos no desempenho das suas atribuições, a partir de hoje, no quadro da presidência pro tempore da CPLP. Aproveito esta ocasião para expressar a Vossa Excelência e ao Governo santomense os nossos profundos agradecimentos pela forma calorosa e fraterna com que acolheram a mim e a delegação que me acompanha neste importante evento da CPLP. Postos às formalidades iniciais, os trabalhos continuaram à porta fechada. O Presidente da República garantiu hoje que durante os próximos 2 anos de mandato de São Tomé e Príncipe, as frentes da comunidade de países de língua portuguesa serão adotadas políticas inclusivas a favor da juventude. A garantia do chefe de Estado santomense Carlos Villanova foi dada no discurso de encerramento da 14ª Conferência dos Chefes de Estado e do Governo da CPLP. Carlos Villanova quer que os cidadãos dos 9 países da CPLP usufruam das vantagens e sintam no seu cotidiano a importância de pertencer à comunidade dos países de língua portuguesa. Sem a juventude, arriscamos tropeçar no caminho que tanto almejamos prosseguir. Por isso, nada nos deve desviar dessa pesada responsabilidade e sentido de dever. Assumimos, por isso, o engajamento de desenvolver políticas inclusivas viradas para o jogo, atribuir-lhes ferramentas que favoreçam o empreendedorismo e a criação de autoemprego, acesso à habitação e muito mais oportunidades de formação. A juventude representa uma cifra importantíssima na constituição das nossas populações e são numerosos os seus desafios. O Presidente da República abordou também questões climatéricas como um dos impedimentos para o desenvolvimento do país, considerando por isso a necessidade da mudança de mentalidade, particularmente dos jovens. Sabendo que uma das principais preocupações mundiais radica hoje na sustentabilidade ambiental e que essa realidade se liga umbilicalmente à mudança de mentalidade, mais consciência ganhamos em relação à necessidade de trazermos os jovens para o cerne desta temática. Se nos mantivermos fiéis e essa assunção de contato social, acabamos, como organização, por dar um forte sinal ao mundo quanto ao nosso posicionamento como interlocutores de excelência em matérias que dizem respeito à juventude. No discurso de encerramento da 14ª Conferência dos Chefes de Estado e do Governo da CPLP, o chefe de Estado santomense defendeu a continuidade pela organização da adoção de posições consensuais. A dimensão econômica é atualmente um dos objetivos gerais da CPLP. A nossa perspectiva é a de que o pilar econômico, a juventude e a sustentabilidade nos abram um amplo espaço de trabalho, de criatividade e de oportunidades. Aliás, direi mesmo que este é um compromisso histórico a que não nos podemos furtar, pois isso servirá de base em que seremos examinados e julgados pelos nossos cidadãos. As pessoas são cada vez mais atentas, exigentes, reivindicativas, e esse estado de espírito constitui um ativo muito importante. A nossa firme expectativa é de que nos próximos 2 anos, durante a presidência santomense da nossa comunidade, continuemos no dia a dia a contar com os reflexos da vossa experiência, da vossa inteligência e que juntos continuemos a trilhar o caminho de concertação
da cooperação e da afirmação cada vez maior da CPLP no plano internacional. Carlos Villanova considerou ainda que os resultados alcançados por Angola constituem um legado de encorajamento para São Tomé e Príncipe. O caminho é longo e somos permanentemente postos à prova, nomeadamente com novos dilemas mundiais. Exige uma construção coletiva e avançar ombro a ombro, disse Carlos Villanova. O Presidente da República de Portugal avançou este domingo que a juventude é garantia da continuação da CPLP. Marcelo Rebelo de Sousa defendeu a colaboração entre os países para a melhoria dos problemas que afetam os jovens. Marcelo Rebelo de Sousa defendeu uma abertura maior da CPLP aos jovens para não se correr o risco de ter uma comunidade de relíquias do passado. A ideia é esta, eu até cheguei a dar exemplo numa futuras cimeiras era tão importante, olhando à volta, não digo na primeira fila em que estão os chefes de Estado e os chefes de Governo, hoje na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, em que estão as equipas, as delegações e depois os observadores, que nelas apareçam realmente mais jovens. E eu até alarguei o conceito de jovem, porque disse gente nascida já neste século, mas nascida no fim do século anterior. O presidente português anunciou a proposta de um acordo entre Portugal e Cabo Verde. Converter a dívida de Cabo Verde a Portugal num fundo investido no ambiente a pensar na juventude, que é, em primeiro lugar, perceber que a juventude é a garantia da continuação da CPLP. Se a juventude não perceber porque é que a CPLP é importante, na educação, na certificação de cursos, nas equivalências, naquilo que já hoje são dezenas de milhares de alunos da CPLP, só em Portugal, mas em todos os países da CPLP, na circulação científica, tecnológica, na colaboração em termos do papel da juventude na energia ou no digital. Uma aposta nos jovens que Marcelo Rebelo de Sousa viu expressa nos programas que cada país assumiu fazer. O Brasil está muito motivado com o Presidente Lula, Angola muito motivada com o Presidente João Lourenço, Moçambique, não pôde destacar o Presidente Nilce, mas mandou uma mensagem forte também, do ponto de vista económico, para os jovens. Isto foi partilhado por todos os países, obviamente, São Tomé e Príncipe está de parabéns, porque a cimeira foi muito bem organizada, mas Cabo Verde, a própria Guiné Equatorial, Timor-Leste, que apresentou aqui em pormenor os seus programas para uma coisa muito simples, que é, havendo tantos timorenses que são qualificados, isto aplica-se a Timor-Leste, mas, por exemplo, também a São Tomé e Príncipe, que é haver uma ligação permanente entre o que eles querem procurar de emprego noutros países, por exemplo em Portugal, e as ofertas que há de emprego, para não haver o risco de irem à aventura e não existirem essas ofertas. Marcelo Rebelo de Sousa referiu que, sendo a juventude a maioria no espaço da CPLP, os problemas que afetam essa camada jovem não podem esperar e que isso é o começo de um percurso durante a presidência de São Tomé e Príncipe e que depois continuará na presidência da Guiné-Bissau e assumirá depois de São Tomé e Príncipe a presidência da CPLP. A Guiné-Bissau vai assumir a próxima presidência rotativa da CPLP para o período 2025-2027. A decisão saiu da 14ª Cimeira dos Chefes de Estado e do Governo, que decorreu este domingo na capital do país, no Palácio dos Congressos. Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente de Portugal, considerou ainda que será um salto qualitativo e uma oportunidade de projetar o país para o futuro. O chefe de Estado português assinalou que a presidência da Guiné-Bissau entre 2025 e 2027, sucedendo a São Tomé e Príncipe, vai coincidir com os 30 anos da CPLP. A CPLP tem mecanismos e regras de procedimento adotadas para a escolha das próximas presidências. Ela baseou-se neste pressuposto e foi, de alguma maneira, tranquila que se concluiu que era a vez da Guiné-Bissau, o que não houve nada contra, nenhuma posição contra, portanto, foi assumida na declaração que a Guiné-Bissau acolherá a próxima Cimeira de Chefes de Estado da Comunidade.
Quarta cimeira de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal e Timor-Leste e São Tomé e Príncipe, que decorreu sob o lema Juventude e Sustentabilidade na CPLP, foi tão importante. Carlos Villanova lembrou que o mundo vive cada vez mais situações de incerteza e acredita que os vários documentos aprovados pela Conferência refletem a convergência dos Estados-membros. Felicitamos vivamente o Sr. Secretário Executivo da nossa organização pela sua recondução no cargo. A sua missão é muito exigente, tendo em atenção, sobretudo, o estado em que se encontra o mundo, prenhe de provações e tecido por múltiplas incertezas. Desejamos enaltecer, nesta 14ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo, a aprovação de um vasto conjunto de documentos, os quais refletem a nossa convergência em matérias muito diversas. A Declaração de São Tomé é um documento político que testemunha a nossa visão sobre a própria CPLP e sobre o mundo atual. É igualmente mister registarmos com particular atenção a resolução respeitante ao reforço da organização e funcionamento das reuniões ministeriais sectoriais da CPLP. Trata-se de um instrumento que vem aperfeiçoar e tornar mais eficaz o imenso trabalho que compete às presidências da nossa organização e constitui um passo que vai no sentido de promover o trabalho em rede e maior harmonização de procedimentos. O país assumiu este domingo a presidência rotativa da CPLP para 2 anos e o chefe de Estado São Tomense felicitou os novos observadores associados. A CPLP passou a contar com um novo observador associado, a República do Paraguai, a quem damos as boas-vindas com a esperança de podermos vir a desenvolver um trabalho efetivo no domínio da cooperação para o desenvolvimento. Aos novos observadores consultivos, damos igualmente as boas-vindas ao seio da CPLP, na esperança de que a vossa experiência aporte vantagens claras ao enorme labor que é o desenvolvimento da nossa organização. O governante agradeceu a contribuição financeira e na organização da cimeira por instituições públicas e privadas e pelos Estados-membros que tornaram possível a realização do evento. É justo reconhecermos o imenso labor empreendido pela imensa gente aqui no país anfitrião da 14ª Conferência, tanto de organismos públicos como privados e da sociedade civil. Louvamos igualmente o trabalho incansável do Secretariado Executivo e do seu pessoal, dos funcionários dos Estados-membros e os respectivos embaixadores acreditados na CPLP, dos grupos técnicos e do pessoal da Embaixada de São Tomé e Príncipe em Lisboa. A todos vós, um profundo muito obrigado. Os Estados-membros demonstraram uma solidariedade e generosidade imensas para com São Tomé e Príncipe, que se traduziram em contribuições importantíssimas para o esforço da realização da nossa 14ª Conferência da CPLP, um evento de enorme exigência organizativa e logística. Ainda à margem da 14ª Cimeira da CPLP, numa conferência de imprensa, dado aos órgãos de comunicação social, o Presidente da República, Carlos Villanova, disse que ainda é preciso limar algumas arestas para que a Guiné Equatorial possa assumir a presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A Guiné Equatorial, membro de pleno direito da CPLP, ainda não acolheu a realização da conferência. O presidente São Tomense reconhece que são necessários limar ainda algumas arestas para permitir este país acolher o evento. Há um procedimento que está adotado, há uma lógica. E essa lógica vai continuar. O que eu posso dizer é que a próxima presidência caberá à Guiné-Bissau e ao longo deste biênio trabalharemos com o Secretariado Executivo de modo a que possamos limar algumas arestas que ainda existem na organização para que se adote efetivamente um procedimento lógico e definitivo de rotatividade para todos os países. Como sabe, a CPLP já existe há algumas décadas e alguns países foram entrando pelo meio. Eu lembro-me que a 5ª Cimeira em São Tomé eram 7 países, ou 5, se não me engano, não me falha a memória. Eram 7. Hoje já somos 9
e com uma série de observadores associados. Isso pode levar também a uma nova dinâmica dentro da própria CPLP. E esta dinâmica pode nos conduzir a uma nova lógica. Mas é verdade que a Guiné Equatorial é um membro de pleno direito. E sendo membro de pleno direito, também caberá, à sua vez, de exercer essa presidência. O anfitrião da Cimeira dos Países de Língua Portuguesa congratulou-se com o fato da mobilidade a nível da CPLP estar mais facilitado, apesar de reconhecer que ainda não está totalmente resolvido. A mobilidade foi o lema escolhido durante a presidência da República de Cabo Verde. Hoje já se recolhem frutos deste lema. Trouxe-nos, de facto, entre os países, não é um fato consumado, não está resolvido na sua totalidade, mas funciona bastante bem, já tem permitido uma movimentação, sobretudo dessa nossa camada jovem, que nos próximos anos será, sem dúvida, o maior ativo em termos de capital humano que todos os nossos países terão, ou quase todos. Eu lembro-me bem que, se olharmos para o horizonte 2050, Moçambique e Angola duplicarão a sua população e mais de 50% será jovem, com uma idade. São Tomé e Príncipe, em 2035, terá 57% de jovens abaixo dos 25 anos. Portanto, é um ativo muito grande. E nós vamos, e ficou aqui também visto, da necessidade de melhorarmos e conseguirmos ter essa mobilidade a funcionar em pleno. E ela encaixa-se perfeitamente no lema escolhido por São Tomé e Príncipe: juventude e sustentabilidade, associada ao eixo econômico que aportou Angola no seu mandato. Nós, então, com esses três eixos, conseguiremos criar, a favor da juventude, um mecanismo de empoderamento, um mecanismo de iniciativa do autoemprego, um mecanismo que permita às pessoas libertarem ou darem aso à sua imaginação e promoverem coisas boas rumo ao desenvolvimento. Carlos Villanova enquadrou o êxodo migratório de jovens santomenses para Portugal em diferentes vertentes. A migração é um fenômeno natural e ancestral. Hoje, os jovens santomenses, por motivos de melhores condições de vida, emigram. Por motivos de estudos, formação académica, emigram. Já nem me refiro à imigração sanitária, que isto é outro problema, mas emigram sobretudo na procura de melhores condições de vida. Acontece com os jovens dos outros países. Os jovens portugueses também emigram. Os jovens de todos os nossos países migram. O importante é o aporte que essa migração pode trazer para cada um dos nossos países. Há um bocado referi que os eixos econômicos, a mobilidade, ajuntada ou associada ao eixo da juventude, da sustentabilidade, trará certamente maior, vai empoderar essa juventude. E pode ser que o fenómeno inverso também aconteça. Não há país nenhum no mundo que é só emigrar. Pode ser, e espero, que as novas medidas políticas que o governo adotará, no sentido, primeiro, de tentar reduzir essa imigração por as razões que eu invoquei, por razões econômicas, por razões de procura de melhores condições de vida. Porque quando se parte à procura do saber, do conhecimento, compreende-se. Mas, se calhar, este mesmo fenómeno pode ser revertido. E é neste sentido que nós iremos trabalhar. São Tomé e Príncipe e o Brasil assinaram 2 memorandos de entendimento, um entre o Ministério das Relações Exteriores do Brasil e o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e Comunidades, visando a formação de quadros, e o outro na promoção e proteção de investimentos cruzados entre os dois países. O acordo foi assinado numa das salas do Palácio dos Congressos, no local onde teve lugar a 14ª Cimeira do Chefe de Estado e do Governo da CPLP. A parte da Cimeira e em nome das boas relações de amizade e cooperação existente entre São Tomé e Príncipe e o Brasil, os ministros dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades de São Tomé e Príncipe, Gareth Guadalupe, e Mário Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, assinaram 2 acordos que poderão dinamizar formações para os diplomatas nacionais e outro na área de promoção de investimentos cruzados entre os dois países.
Primeiro, um memorando de entendimento entre o Instituto Rio Branco, que é a Academia Diplomática Brasileira, que pertence ao Ministério das Relações Exteriores, e o memorando de entendimento foi assinado com o Ministério das Relações Exteriores de São Tomé e Príncipe, que visa a formação e o intercâmbio entre as duas academias, intercâmbios de alunos, fazendo estágios num país e no outro, e a cooperação entre as duas academias. É um instrumento importante. A Academia Diplomática Brasileira, em 2 anos, completará 80 anos de existência. E, com isso, queremos estreitar a cooperação com São Tomé e Príncipe. O segundo acordo é um acordo de promoção e proteção de investimentos, que será muito importante para dar garantias para que haja investimentos cruzados entre os dois países, que mais companhias brasileiras, investimentos brasileiros aqui, e também estimulará, sem dúvida, o comércio entre os dois países e também uma participação de São Tomé e Príncipe em investimentos no Brasil. A assinatura do documento aconteceu numa das salas da Assembleia Nacional, onde decorre a 14ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governos da CPLP, e deixou Guadalupe mais confiante na oportunidade que se abre para o país em termos comerciais e não só. No fundo, este acordo de investimento é para permitir balizar e, digamos, regular tudo aquilo que tem a ver com investimento mútuo, tanto em São Tomé e Príncipe como no Brasil. Nós vemos o Brasil como uma potência económica, embora um Estado emergente, mas é uma potência económica a nível mundial e, naturalmente, interessa-nos ter aqui investidores brasileiros em São Tomé e Príncipe a investir em São Tomé. E, no fundo, este acordo é para permitir que facilitemos os acordos de investimentos entre São Tomé e Príncipe e a República Federativa do Brasil, e também assinamos um segundo acordo que tem a ver com a Academia Brasileira do Instituto de Rio Branco. Como eu já venho dizendo, a formação é algo importante, é um dos maiores investimentos que nós podemos fazer em São Tomé e Príncipe nos nossos recursos humanos. Nós, muito recentemente, aprovamos uma estratégia da reforma da administração pública e a componente de formação é uma componente muito importante para nós termos. E o Brasil, com a vasta experiência que tem em termos de diplomacia, naturalmente é algo que nos favorecerá enquanto Estado que tem muito a aprender com a República Federativa do Brasil. O acordo já está firmado e assinado para que os próximos passos sejam dados. Cabe agora cada entidade assumir o seu papel. Uma cidadã reivindica a propriedade de um terreno na localidade de Vila do Loures, que recebeu do Estado para construção. Entretanto, é confrontada por uma outra família que também diz ser proprietária do mesmo terreno, uma disputa que já se arrasta desde 2007. A disputa deste terreno remonta a uma história de mais de 40 anos. Meu pai vivia na roça Micondó, meu pai já tinha comprado a casa. Meu pai decidiu voltar para a cidade para morar aqui na cidade. Então, desde essa altura eu vim muito criança, hoje eu tenho 47 anos, não é? Eu estou a morar aqui, cresci aqui e até hoje eu estou aqui. Então, em 2001, o meu espanto do meu pai, a senhora meteu um processo contra meu pai no tribunal, alegando que meu pai invadiu a propriedade dela, fez a casa. Então, nós não tínhamos como pagar um advogado e o processo, a senhora ganhou o processo, a senhora deram ordem de despejo. Desabrigada, a família recorreu ao Estado que, por meio do cadastro, efetuou a adoção de um espaço para construção desde 2007, assegurando-lhe um título de posse permanente. Nós tiramos casa do terreno da senhora desse lado para pôr desse lado. A casa estava mesmo no terreno que pertencia a ela. Então houve essa ordem de despejo, meu pai teve que tirar a casa de lá para cá. Colocamos a casa aqui. Depois fomos a cadastro em 2007, a diretora emitiu o título de posse. Então, desde lá para cá, nós estamos aqui. Eu aqui não vou sair, porque eu não tenho lugar de ir. E eu tenho um título de posse que pertence ao Estado, que foi o Estado, e tem documento também que eu fiz uma carta para o ministro de Infraestrutura na altura, e atualmente esse senhor que era ministro é o nosso presidente da República de São Tomé. Então, tem uma carta que eu fiz e deram um relatório que ele pediu ao cadastro, o diretor do cadastro na altura, ele fez um relatório, eu já apresentei aqui
o ofício que me deram, o documento que me deram, provando que esse terreno pertence ao Estado. O diretor do cadastro fez na altura, enviou para o ministro da Infraestrutura e deram um documento dizendo, ainda validando o título de posse que nós temos. Entretanto, a senhora Erondina alega não receber do Ministério Público nenhuma notificação de despacho. Todo esse processo sem que a senhora fosse chamada para ouvir no Ministério Público? Nunca me chamaram para ser ouvida, para ouvir-me pessoalmente, nem a meu pai na altura que estava com o processo. Nunca nos chamaram pessoalmente ou para pedir. Eu até uma vez tentei fazer um requerimento com as minhas próprias mãos, reconhecer a assinatura, levei para o tribunal para dar entrada, porque eu não tenho um advogado com cópia do título de posse e tudo, mas não valorizaram aquilo que eu fiz e o processo nunca chega ao fim. Recebo essa sentença também, que já passei mal. Sempre eu vivo tomando medicamentos de tensão, porque todo momento que é uma chatice que eu já não aguento. E sem condições para pagar um advogado, e hoje em dia já sabemos que esses processos, advogado cobra muito caro, e sem condições de pagar um advogado, simplesmente aparece alguém que diz, eu vou te ajudar, mas sabe, quando você não tem condições de pagar, a pessoa não vai fazer aquilo como deve ser para você. E então, eu recebi essa sentença. Erondina Dias espera que a Justiça intervenha de forma a ver resolvida essa situação. E assim fica concluída esta edição do Telejornal, o dia em que São Tomé e Príncipe assumiu a presidência rotativa da CPLP por um período de 12 anos, ou seja, de 2023 a 2025. Boa noite.